Então vamos lá, já está na hora. Então, a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna é a número 77, Se Procuras o Melhor. Aqui temos um versículo de Tiago, que está na carta 1, versículo 1. Não, como é que é? Capítulo 1, versículo 4, não é isso? Exatamente. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Vamos orar. Amigo e Mestre Jesus, rogando que possa nos auxiliar para que encontremos o caminho da paciência, que muitas vezes está tão ausente da nossa vida cotidiana. Que tenhamos consciência que somente praticando a ciência da paz conseguiremos progredir, evoluir, crescer e nos tornarmos espíritos grandiosos como o nosso Mestre Jesus. Que no dia a dia, através das situações, possamos lembrar dessa mensagem do benfeitor Emmanuel, que nos convida a sermos pacientes e, com isso, trazer para dentro de nós a paz íntima, pois se desejamos a paz do mundo, precisamos que ela comece dentro de cada um de nós. E que possamos também, Jesus, através dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que também foi um grande exemplo de paciência, perseverando na sua seara, possamos também nos inspirar nele para continuarmos a nossa jornada. Envolva-nos na sua luz, no seu amor. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado. Boa noite para todos que chegaram aí. Deixa eu preparar aqui. Ok. Muito bem, gente. Nós estamos aqui estudando a segunda carta aos Coríntios, tá? Estamos para iniciar o capítulo 3. Confere? Capítulo 3, né? Então vamos lá. Eu peguei uma outra Bíblia de Jerusalém aqui, às vezes vocês vão ver me olhar para o lado, porque ela tá melhor de ler do que a minha original aqui. Ela tá cheia de marcação, alguma coisa eu pego ali, mas aqui também tá melhor de ler. Então vamos lá, gente. A gente colocou, só dando uma pequena recapitulação, né? A gente semana passada pegou todo o capítulo 2. Nós estamos vendo, em verdade,
depois do grande ocorrido, que foi a carta severa que nós passamos para vocês lerem, do capítulo 10 até o capítulo 13, que essas cartas elas vieram antes do que a gente está estudando. Tá? Então aqui o problema já foi amenizado. Tá? Ele ainda está baixando bem a poeirinha, tá? Ele não está no auge do problema. Então aqui ele está pontuando algumas coisas. Ele está fazendo o fechamento do que ocorreu lá em Corinto. Tá? E ele começa o capítulo 3 assim. Ó. Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Então, o que a gente vai ver aqui do versículo 1 ao versículo 3? A gente vai ver uma simbologia que Paulo vai utilizar aqui. E essa simbologia é sobre a carta. É sobre carta de recomendação. Tá? Como que funcionava essa carta de recomendação? Era uma ideia, era um costume antigo de enviar a pessoa com uma carta de recomendação recomendando aquela pessoa. Tá? Então, se eu fosse para uma cidade, uma comunidade desconhecida, e o meu amigo tivesse alguém que pudesse me ofertar um trabalho ou uma morada, ele escrevia uma carta e me dava, eu ia para essa cidade e eu entregava essa carta no endereço lá. Olha, o fulano de tal, a Verônica, recomenda o Sidney, quem é uma boa pessoa, trabalhador assim, pronto. É a carta de recomendação. Então, o que Paulo já está colocando aqui? Começaremos a nos recomendar ou todos conseguirão ver que somos seguidores do Cristo? Essa que é a intenção que ele está falando aqui. A gente precisa recomendar, olha, eu sou cristão, olha, a Verônica a Márcia a Marília, a Martinha Ou as pessoas vão ver que nós somos seguidores do Cristo? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. A gente precisa se recomendar? Precisa chegar nesse ponto? É um alerta. É um alerta que Paulo está fazendo aqui. Tá? Ou eles vão ver em nossas atitudes que nós somos seguidores do Cristo. Ou seja, ele está pegando pesado. Ou seja, então era uma coisa muito natural que as pessoas tivessem uma carta de recomendação. Sim. Então ele está indo pela contramão. Sim, ele não está querendo isso, né? Isso. Ele não está querendo que a gente andasse de crachá. Né? Andava de carta de recomendação. Ele quer que através das nossas atitudes, dos nossos atos, as pessoas vejam, olha, ele é diferenciado. Por quê? Ele ele é cristão. Ele é da comunidade. É isso que Paulo quer. Por isso que ele vai falar nesse versículo. Ele vai falar nesse versículo para frente que é o famoso dizer que a gente costuma falar tanto e às vezes a gente não sabe onde que está, mas é a carta viva do Evangelho. É aqui. É isso que Paulo quer. Não quer que a gente seja carta de recomendação, quer que nós sejamos cartas vivas do Evangelho. Tá? Ele vem colocar, a nossa carta sois vós, carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. É aqui. É isso que Paulo quer. Tábuas de pedra seria uma referência às tábuas da lei? Exatamente. É uma referência às tábuas da lei. Tá? Então, ele quer que essa doutrina... Gente, é uma coisa assim, que a gente vai estudando e a gente vai se dando conta da profundidade que Paulo falou. Não era uma coisa transitória, não era uma coisa passageira. É uma atitude duradoura. Então, ele não quer que sejamos cartas de recomendação. Ele quer que essa doutrina do Cristo esteja escrita, gravada nos nossos corações. O Sidney, porque ele era um testemunho vivo, né, do Evangelho do Cristo. Perfeito.
Então, seria isso, Seria né? isso. Ele dava o exemplo, É. então por isso ele dava esse conselho. Sem ele querer citar a si mesmo, Ah, né? Porque ele fala que ele tinha muitas dificuldades até, né? Porque o bem que eu quero eu não estou fazendo, mas o mal uhum. eu estou fazendo, né? Mas tudo bem. Mas ele era uma carta viva. Ele era Sim. uma carta viva de transformação. Era uma carta viva de mudança. Ele era uma carta viva. E esse termo ele vai usar? Carta viva em algum lugar? Ou isso foi Não, uma não. tradução E que isso deram? é a simbologia que ele colocou da carta de recomendação, mas Sim, ele não utiliza o termo carta viva, viva. mas a gente coloca que nós sejamos essa carta, porque ele Sim. utilizou o termo carta de recomendação, mas ele não quer, ele quer que a gente seja o quê? A carta viva, a carta que age, a carta que tenha fé, que tenha esperança, que tenha ação. O próprio comportamento, né? O Exatamente. próprio comportamento do cristão para demonstrar que ele era um cristão. Só isso já era suficiente, não precisava de uma carta de recomendação. Exatamente. No livro do André Luiz, Os Mensageiros, a gente encontra essa expressão, né? Logo nos primeiros capítulos, se não me engano, no segundo ou no terceiro, no máximo, que sejamos cartas vivas do Evangelho. Isso. Foi lá que eu ouvi pela primeira vez. Agora que eu estou estudando aqui, que eu estou encontrando aqui o alicerce. O alicerce, a origem está aqui. Mas o sentido já foi apreendido, Isso aí. que é o mesmo, Isso né? aí. Emmanuel também está fazendo esse comentário, tá? Isso, a nossa amiga Jane não está aqui, que ela alerta para a gente dos Emmanuels, mas a gente, voltando aqui no versículo 1, nós temos dois Emmanuels. Gente, eu até me perdi aqui, versículo 1. No 1? Não temos um só, chamado norma ideal. Tá? Qual O nome livro? dela é no 2. Não, desculpa, é no 2. É 2. Não é 1, não, é Qual 2. livro? É. E as cartas do Cristo é no 3. Isso, então a gente tem no versículo 2 a mensagem do livro Páginas de Fé de Emmanuel, capítulo 3, norma ideal. E ele vem comentar isso aí, Uhum. tá? O obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. E aí Emmanuel vem colocando aqui que a gente não pode ser o extremo. Uhum. A gente não pode ser o extremo. Só uma fala dele aqui, para exemplificar. Nem tão ardente no ideal que descambe na precipitação, nem tão estático que apenas vive de sonho. Tá vendo? São os extremos. Os extremos é complicado, né? E aí no final ele vem dando esses exemplos, nem de um lado, nem de um outro. Ele vem colocando equilíbrio. Aí a última frase, Emmanuel coloca, né? A lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida, equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem, sempre mais e melhor. Tudo a ver com a mensagem de hoje. Sempre mais e melhor. Né? Mas está aqui. Então, assim, ele comenta essa parte da carta e nos concitando ao equilíbrio. Tá? Abrindo os olhos para não os excessos, né? Porque o excesso ele sempre desregula, né? Os sempre, extremos. Né? É. Né? O que é o ódio, gente? É o extremo perturbado do amor. O paixão. É o extremo perturbado. Ele começa ali. Mas eu tive uma paixão tão grande por fulano, por cicrano, que né, hoje em dia tem um termo também muito grande, né, que tem até noticiado aí nas mídias aí, é o tal do stalker, né, que é o perseguidor, que eu fico com uma obsessão com aquela pessoa, né? Então fica aí. Deixa eu só fechar aqui. Muito bem. A gente tem um Emmanuel também no versículo 3, tá? As cartas do Cristo. Essa mensagem se encontra no Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 114,
chamado As Cartas do Cristo. Então, essa mensagem é o que nós estamos falando e o que o Emmanuel nos ajuda a interpretar. Se converter em carta viva. Né? É simples como Paulo coloca. E aí ele está nos elucidando essa parte aí. Né? Documentos vivos do santificante amor do Cristo, que ele coloca aqui. Né? Em várias frases aqui, até ele fechar. Né? Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, aí o termo também Emmanuel utilizando, tá? Quando não haja vibrações superiores à compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, por isso que a carta viva, ela é ação. Ela é ação. Eu gostei muito dessa parte aqui em cima, onde ele está comentando a respeito das mensagens escritas, né, em documentos envelhecidos e tudo mais. E aí ele colocou nesse parágrafo aqui, ó. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram gravados por ele mesmo. Isso aí. É o que o Paulo está colocando. Gravado no coração. Né? Porque gravado em pedra, conforme a Joelma lembrou aí que é uma analogia às tábuas, né? Ela pode quebrar. Né? Ela pode quebrar, partir. Né? Agora no coração não. Está gravado no espírito. Ok? Vamos então aqui para o versículo 4. Tal é a certeza que temos graças a Cristo diante de Deus. Então, o que ele está falando assim? É a certeza, a gente tem que ter essa certeza. A gente não pode ser dúbio. A certeza que Cristo nos mostrou. Né? Através do que Cristo anunciou e vivenciou. A certeza. Então, assim, a gente... eu sou carta ou não sou? Eu sei que eu estou em processo de melhoramento, então eu tenho que ser uma carta. Né? Então, a gente não pode ser um dúbio. A gente tem que ser essa carta, tem que estar no caminho dessa carta. Continuando ele, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Então, conforme a gente até colocou aqui, Paulo não está se vangloriando. Ele não está se vangloriando. Mas é de Deus que vem esses talentos. É de Deus que vem o empréstimo desses talentos. Né? E se você for observar, Paulo tem um talento muito grande. E ele está o quê? Multiplicando. Ele está multiplicando o talento dele. Certo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou seguindo em frente, hein? Vamos para o 6, então. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão... Você está lendo 7, Ciro. Desculpe, perdão, obrigado. Foi ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Aqui é interessante que na BJ... das Bíblias que eu pesquisei, ela é a única que fala, mas o Espírito comunica a vida. As outras Bíblias falam que o Espírito vivifica. Tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver aí que o Espírito vivifica. Então está aqui, ó. A letra mata e o Espírito vivifica, ou comunica a vida, conforme está na Bíblia de Jerusalém. O que ele está constando para a gente? Aliança nova. Aliança do Espírito. Aliança. Tá? Então, até o termo aqui, que ele fala ministros, que em grego significa diáconos, né? Não se refere a uma ordem, não se refere a uma hierarquia, né? Não se refere a uma hierarquia dentro de uma sociedade, conforme depois colocaram, né? Mas se refere àqueles que servem a Deus. Aqueles que servem a Deus no lugar onde estiver.
Essa é o que significa a palavra ministro, que em grego é diáconos. Tá? Então hoje a gente tem na Igreja Católica o diácono, aquele que ajuda, né? Ele que ajuda o padre. Mas a origem dela é aquele que age e serve a Deus aonde estiver. Tá? E é sempre bom a gente falar com relação a toda vez que Paulo coloca a aliança nova, que é o novo pacto com Cristo, é a regeneração, é a transformação, é uma nova ordem para as coisas antigas. Isso a gente tem que ficar muito claro, gente. Isso tem que ser um ponto vencido para a gente. A aliança nova é uma nova ordem para as coisas antigas. O pacto passado ele não é capaz de te regenerar. Né? Se antes a aliança velha era sobre a obediência, com Cristo não. Com Cristo é a liberdade. Com Cristo, conforme Paulo colocou no versículo para trás, é a adesão do coração. Ninguém vai te obrigar. Ninguém vai te fazer. Ninguém vai fazer que você tenha uma circuncisão, que você faça isso e isso. Não. Com Cristo é a adesão do coração. A condição, ela continua a mesma. A condição é a fé. A fé. Mas só com Cristo não é fé estática. Né? Eu acredito Até em pronto. chegar. Pode falar, Ângela. Não, até o Cristo chegar, a carta estava nas tábuas, né? Eram as tábuas, né? Nas leis. Isso. Só o Cristo é que veio e vivenciou, né? Por isso, vida. Sim. Por isso, vida, gente. Isso aí, eu não sei se vocês percebem essa expressão de carta viva, porque ela é uma expressão muito dinâmica. Ela é muito dinâmica. Por quê? Porque Cristo foi dinâmico o tempo todo. A fé com Cristo é aquela que remove montanha. Não é aquela que olha para a montanha e fica, né, vou passar, não vou, o que eu faço? Não, a fé que remove montanha é a fé dinâmica. Eu vou me transformar, eu vou remover as montanhas dos meus vícios. Eu errei aqui, mas eu vou conseguir aqui. Não, eu vou. É a fé ativa, é a fé questionadora, é a fé do autoconhecimento. É a fé que age. Por isso essa expressão, para mim, na minha opinião, a carta viva, isso que ele fala da carta de recomendação, é claro que ele não está usando o termo carta viva, a gente viu o Emmanuel utilizar, e a Márcia lembrou bastante aí do André Luiz, ela é uma expressão muito forte. Ciro, eu destaquei naquela mensagem que a gente acabou de ler, que eu acho que dá para esse versículo também. Mas a gente nós não lemos, que fala assim, ó, as letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes, que se lhe conservam fiéis, são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Ótimo, eu também tinha marcado isso aí, eu esqueci. Eu achei isso aqui muito importante, porque o ensinamento de Jesus, essa aliança, agora era com o Espírito, não era mais com a letra. Agora é com o Espírito, E se é com o Espírito, então a gente pode falar o seguinte, a nova aliança é o pacto da imortalidade da alma. É um pacto da purificação. Conforme nós estudamos em estudos passados, é o pacto da ressurreição. O antigo pacto, ele teve seu propósito. Ok? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as revelações, as revelações de Moisés, ok? Ela teve o seu propósito. Tá? Tanto é, olha a referência que Paulo está trazendo aqui, ó. Cadê? A letra mata. Por quê? O código escrito na lei mosaica. A legislação mosaica. A letra mata. Era um código de condenação. Era um código de morte.
Faça, senão eu vou te matar. Faça, senão você vai ser preso. Faça, senão você vai ser apedrejado. Era um código de morte. A letra mata. Mas o espírito, e se você for olhar na BJ, o espírito está com letra maiúscula. É o princípio espiritual. É o espírito. É o que irá mudar a vida. O que a Marília deu é muito importante também, que diz em todas as religiões. Inclusive o espiritismo. Não, em todas, mas o espiritismo é cristão. E as outras? Então ali não tem a mensagem do Cristo? Uhum. Não. Ficou para a humanidade toda. Sim. E uma vez que somos reencarnacionistas, hoje eu estou espírita. Amanhã, onde eu estarei levando a mensagem viva do Cristo, independente da religião, mesmo não cristã. Por quê? Porque se você fez a adesão no seu coração, isso ninguém te apaga. Não. Ninguém te apaga. Mas né? Não cristã, que eu digo, vocês entenderam, né? É. Muito bom. Então, só para finalizar, né? A letra ali, ela nos leva para um caminho. Ela leva para um caminho. Mas a nova aliança, ela te dá essa parte espiritual. Ela te abre possibilidades. Ela te mostra, né? Ela é viva, né? Viva, né? É dinâmica, gente. É dinâmico. Caminhamos mais um pouquinho. Do versículo 7 até, vamos falar aqui, até o 18º. Marquei aqui até o 18º, vamos deixar essa marcação. O que Paulo vai colocar aqui? Né? Paulo vai colocar muita história de como Moisés recebeu a lei, as tábuas da lei. Né? Conhecedor da história, ele vai utilizar esse conhecimento aqui agora. Tá? Isso aí está em Êxodo. Inclusive tem marcação até aí do lado da BJ aí. Tá? Então, ele vai colocar como Moisés recebeu, né, que o seu rosto brilhava, né, brilhava, e ele teve que colocar um véu no seu rosto para se dirigir ao povo. Tá? Entretanto, esse véu ele durou muito pouco, né? Muito pouco, né? Então, ele vai até falar que isso não foi uma necessidade permanente. Tem um conteúdo espiritual muito bom ali também para a gente falar, né? Mas vamos colocar aqui. Vamos ainda entrar aqui, ó. 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés, por causa do fulgor que nele havia fulgor, aliás, passageiro, como será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Olha só, gente. Olha, ele não desmerece Moisés. Não, ele não desmerece Moisés de jeito nenhum. De jeito nenhum. Moisés foi a primeira revelação. E ele está colocando aqui. Né? Ele está falando assim, se o ministério da morte, com letra sobre a pedra, foi assinalado pela glória, que ele fala que teve que colocar o véu, né, para ele ter contato com o povo, quanto mais o evangelho de Jesus. Quanto mais que vai estar gravado no coração do espírito imortal, no homem essencial, no homem espiritual. Ou seja, isso vai tornar
a mensagem mais eficaz em nossas vidas. A antiga mensagem, né, ela não era gravada no coração. Ela era gravada onde? Que ele está falando aqui? Na pedra. Na pedra. A antiga aliança, ela teve o seu comportamento, né? Sim, não, não. Ela era a nossa infância. Não faz isso, não faça aquilo. Agora com Jesus, a gente está na madureza, está na maturidade. Por isso, com Jesus, Jesus é que eu até posso fazer, mas não devo. isso é a liberdade, O é o Paulo já fala, discernimento, né? entendeu? É a adesão do coração. E a adesão do coração significa abrir a porta de dentro para fora. Não tem aquela famosa música das pernambucanas? Eu bato na porta, não deixo você entrar nas casas pernambucanas, né? Então, assim, não adianta bater. Se eu de dentro não abrir, pode bater. Não vai adiantar nada. Como também não adianta repetir a lei da boca para fora, né? Né? Inútil. Totalmente. Né? E aqui no versículo 8 ele ainda fala: como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito, gente? Como será mais radiante? Como será melhor esse pacto com Cristo? Né? A tamanha gloriosidade que ele fala aqui, ó, no versículo 9, na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. O pacto é da vida, e não é pacto da morte, é da vida. A gente tem que ter essa noção, é pacto da vida, é vida, carta viva, caminho, verdade e vida. Eu vim para que tenhas vida. E vida é movimento, vida é ação, vida não é estagnação, vida não é isolamento, vida não é insulamento. É atividade, é oração e ação. Ô Sidney, e é interessante porque condenação é muito diferente de justiça, né? Você vê que ele foi bem enfático. Condenação. Ministério da condenação. Ou seja, ele falou assim, foi glorioso, ou seja, teve sua importância. Obrigado, vivemos esse movimento, vivemos isso, para os nossos pais, nossos patriarcas, muito bom. Agora, Foi quanto mais... necessário. Foi necessário. Época, Sim. Né? Quanto mais vai ser agora, que nós estamos vivendo com Cristo. Olha o que ele fala no 10. Mesmo a glória que então se verificou, já não pode ser considerada glória, em comparação com a glória atual, que ele é muito superior. Né? Embora a antiga aliança tenha o seu resplendor, agora com Cristo é muito mais. É muito mais. Seria comparar uma vela com o sol. A vela teve a sua importância? Teve. Quando a gente andava na escuridão, a gente com uma vela iluminava tudo. Mas agora eu descobri o sol. Para que eu vou ficar andando de vela? Agora eu tenho o sol. Eu ando de dia. É tão interessante também que isso faz nós voltarmos para nós nos nossos estudos. Há um tempo atrás nós líamos alguma coisa e entendíamos X. Hoje parece que a gente nem leu. E quando lê, esse ministério ele se dilata. Se abre. Né? Essa luz, porque há mais possibilidade dessa compreensão. A vivência ainda é passo a passo, mas a intelectualidade, o raciocínio já nos permite reflexionar daquilo. Exatamente. Né? Então, assim, fica melhor da gente ver nesse sentido, né? Que também conosco esse processo naquela ocasião foi útil. Hoje é mais. Né? Você vê o nosso próprio estudo aqui, quem diria que há 20 anos, 10 anos atrás, né, a gente pudesse, dentro do Espiritismo, estudar a carta de Paulo. Por que a gente está fazendo isso? Porque hoje a gente tem
um estudo, uma intelectualidade, um acesso a informações. A gente tem isso tudo mais fácil. As chaves dos elos que a gente está pegando em Paulo aqui, o Espiritismo tem nos mostrado esses anos todos. Né? Imortalidade da alma, espírito puro, olha quanta coisa nós abrimos aqui. Com a chave do Espiritismo que vem destrancando cada cadeado desse aqui, a gente vem colocando, a gente vem descobrindo. A ressurreição com a reencarnação. É. No Evangelho nós temos isso, né? E as gerações futuras, isso aí vai se ampliar mais ainda, né? Tendo uma compreensão maior do que a nossa. Estamos pelo menos nesse caminho, nós estamos abrindo passagem para alguém. Até para nós mesmos. É justo, lógico. Ô, Cisne, agora, ele estava falando nessa carta, nesse trecho aí que você falou, do 7º ao 18º, sobre Moisés. E o que era o entendimento de Moisés para esse povo de Coríntio? Porque você falar de Moisés para o povo hebreu, eu entendo. Mas para um povo de uma outra religião, de um outro lugar, com outros sentimentos, não sei. Eles tinham essa noção para entender quem era e do que ele estava falando? Deixa eu te explicar. A maioria daqueles que estavam em Corinto eram judeus. Judeus convertidos ao cristianismo. A grande maioria eram de comunidades judaicas que existiam lá, que passaram a acreditar no Messias, que Paulo arrebanhou e fundou a comunidade de Corinto cristã. Porque Corinto mesmo nem se tem registro se era o povo de Corinto, se eles eram monoteístas, nem isso tem registro. Não, eles não eram. Acho que eles nem eram. Não eram. Por que a gente liga esse elo? Exatamente pela Carta Severa. Por quê? A Carta Severa foi um embate contra os cristãos judaizantes. Entendi. Por quê? Os cristãos judaizantes, eles queriam trazer de novo as coisas mais antigas. Exatamente, para dentro do cristianismo. E Paulo não está deixando. Por isso que ele está falando de Moisés, por isso que ele está falando da velha aliança, por isso que ele está falando da carta viva. Por quê? Porque se ele estivesse falando isso para os hebreus, se fosse uma carta aos hebreus, entendeu? Eu estava pensando, mas são os coríntios. Mas é que tem que lembrar disso. Judeus de Corinto. Judeus de Corinto, gente. Isso faz diferença. Judeus, a grande maioria, eu não vou chutar uma porcentagem que eu não tenho noção, mas pelos escritos que a gente lê, que o estudo tem Atos, a grande maioria dos convertidos eram judeus que passaram a ser cristãos. E claro que com isso, com o tempo, foi crescendo. E tudo aquilo que está crescendo, que precisa de uma disciplina para ajudar a coordenar aquilo tudo, que é o que ele está tentando fazer. Verônica, eu arrisco até dizer, eu posso até semana que vem falar assim, esquece que eu falei, eu arrisco até dizer que os maiores embates que Paulo teve foram exatamente com relação aos cristãos que eram judeus. Porque aqueles que eram politeístas, eles, desculpa o termo, mas deixa eu falar assim, eram mais fáceis de se adaptarem a essa metodologia. Porque o coração deles estava pedindo, entendeu? Eles eram mais maleáveis. Resquícios do passado, que era uma religião tão imposta como foi da lei mosaica, né? Do povo hebreu, a situação foi diferente. Você quer ver uma carta, né? Até a Lu vai saber até o que eu falar, que a gente conversou isso bastante, que é muito atual dos dias de hoje e que serve para nós espíritas? Carta aos Gálatas. Você pode ler Carta aos Gálatas. Ela escreveu agora, ele datilografou agora, mandou pra gente. Carta aos Gálatas. Por quê? Porque ele está de novo com embate com os cristãos judaizantes. E não só isso, Verônica. Existia um determinado grupinho que, assim, Paulo virava as costas, chegava um grupinho e falava assim, Paulo esteve aqui? Não acredita em Paulo, não. Paulo não era discípulo de Jesus. Paulo era fariseu, Paulo desencadeou a perseguição. Vocês estão acreditando nele? Faz isso não. Eles começavam a difamar Paulo.
Tá vendo? A briga era com os seus co-irmãos. O Sidney, naquele estudo que eu trouxe, né, semana passada, que é do WordPress, aquele site, eles falam assim que o atrito entre Paulo e a igreja de Corinto foi exatamente porque eles estavam praticando um falso evangelho, né, que eles estavam se entregando. E aí ele explica que os líderes da igreja em Corinto aceitavam falsos ensinamentos, partidarismo, profanação da ceia, mau uso dos dons espirituais, falsa liturgia, pessoas em pecado participando da comunhão e ainda questionava a legitimidade do apostolado de Paulo. Isso aí. Então ele fez essa carta exatamente para corrigi-lo, não para atacá-lo. É a carta severa. É a carta severa que veio primeiro. Aonde ele foi pontuando tudo. Você está vendo que aqui ele já está amaciando as coisas? Quando a gente chegar lá na carta severa, vocês vão ver. Estou falando, o tom vai mudar dele. Então, por isso que eu falo, Verônica, o embate mais foram com os próprios judeus, com seus próprios irmãos. Ô, gente, a questão do Tiago, da circuncisão, foi com quem? Com os apóstolos do Cristo. Pedro virou as costas quando chegou uma carta do Tiago, ele estava em Corinto. O Pedro começou a deixar de falar com os gentios da carta do Tiago que chegou. E está isso em Atos, está no Paulo Estevam também. O Paulo fez um discurso, criticou Pedro no discurso. O nosso irmão aqui, Pedro, que agora não está falando mais com a nossa comunidade depois que chegaram os enviados de Tiago. Quem botou pano quente nisso foi Barnabé. Barnabé virou e falou assim, vamos ler aqui as anotações de Levi, abre aí. E aí saiu lá assim, reconciliar com o seu irmão. Mas é o que a gente vê hoje em dia. Quem fala que Kardec está ultrapassado são espíritas. Por isso que a carta aos Gálatas é atual. E também a própria história de Kardec, né? Ele passou isso dos mais próximos. Dos mais próximos, né? O ataque mais sentido é daquele quem está ao seu lado, ajudando você. Você sente, vai dizer que a gente não sente? Você sente, você vai prosseguir viagem. Mas a gente sente. A gente sente. Ele vai tocar, mas, poxa vida, ele estava aqui comigo, estava escrevendo comigo, agora está me atacando. Eu vou continuar, mas assim, vai passar o tempo, eu vou me curar, mas é difícil, gente. Então, assim, quando a gente começar a estudar a carta aos Gálatas, o tom vai subir. A gente vai ver muita coisa do espiritismo ali dentro. Muita coisa ali dentro. Muita coisa está ali dentro. Aí a gente volta aqui no capítulo 2, versículo 6, né? Aliás, versículo 5. Se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas em certa medida, não exageremos a todos vós. Perfeito essa colocação. Porque assim, eles estão bagunçando lá, mas você não está causando tristeza a mim, não. Eu estou fazendo o meu papel. Agora, vocês que assimilaram essa ideia, vocês têm que procurar se consertar. Vocês não estão causando tristeza para mim. Eu estou fazendo o meu papel. Eu estou sendo a carta viva que eu estou falando aqui. Eu estou procurando ser. Agora fica assimilando, fica dando falso. Vamos fazer, não vamos comer mais carne de animal sufocado. Vamos fazer circuncisão. Vamos adorar esse Deus aqui. Ué, isso é falso evangelho, não foi isso que eu preguei para vocês? E a gente vê como é que é sutil a interferência espiritual nisso aí, né? É sutil, mas a gente percebe. Porque isso é uma interferência espiritual. Se lembra como da gente passado aqui, a gente falou no estudo das obsessões, que a gente não fala aqui de obsessão, mas olha como que é? É sutil demais. Você vê que Jesus pregou tudo ali, né? Entregou isso a Paulo, entregou os discípulos, e aí o que eles estão fazendo? Paulo está espalhando o que Jesus ensinou, e o que eles estão fazendo ali? Eles estão pegando ali algumas pessoas, né, e colocando o quê? Sugerindo ali para eles, Paulo nem teve com Jesus, Paulo nem andou com Jesus, por que vocês estão absorvendo esses ensinos todos? Com a autoridade que ele tem. Exatamente, e aí que eles começam ali a repassar o que está sendo Porque você vira e fala assim, faz sentido. É mesmo, faz sentido. Ele não teve, puxa vida.
E quer dizer, E aí traz o homem velho de volta para os que estão ali tentando se tornar novo. mas se o ensino ele entra no coração, você vira e fala assim, não. Você começa por quê? Porque o ensino entrou pelo coração. Entendeu? Você começa assim, não, não é isso não. Não, Paulo veio aqui, ensinou, eu acredito, tá dando certo, não. Mas se você não se adere, por isso que essa adesão tem que ser uma coisa íntima e pessoal. Volta a lembrar também daquela fala do Haroldo, né? O pior que eles estão fazendo hoje em dia é colocar meias verdades. Porque meias verdades cativam os incautos. É lógico, porque faz sentido. Né? Faz sentido. É o que você acabou de falar agora. Porque aí você vai pelo que está fazendo sentido. Agora, onde o evangelho já entrou, a pessoa já absorveu, fica até aquela deixa para os amigos espirituais também chegar e fazer assim, por mais que você não esteja entendendo, não vai por esse caminho, não. Aí bota aquela dúvidazinha ali, você procura um irmão aqui, você procura um auxílio ali, e vai clareando o seu caminho e você não consegue se deixar levar por aquela meia verdade ali. Mas aconteceu na casa espírita lá em Corinto. Aconteceu na casa espírita lá em Corinto. Não é só lá, não. Lembra quando o seu Mateus orientou para que estudássemos aquele livro? Aconteceu na casa espírita. Lembram? Os mais antigos. Não vou colocar velhos, não, né? Mas não foi que foi orientado para estudarmos um livro fino até, né? Orientação de seu Mateus. Verdade. Então, esse processo acontece. Tanto é que, se a gente se lembra que a gente estudou no capítulo 1 aí da segunda carta, que ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão, ele está falando assim, eu sou apóstolo do Cristo, mas eu não sou apóstolo dos homens, eu sou do Cristo, o Cristo que me nomeou. Eu vi o Cristo vivo. Então ele vem pontuando essas coisas aí. Por isso que, assim, se você tem uma casa espírita, uma igreja, alguma coisa, e o líder ou a liderança não estiver bem fundamentado em Cristo, você permite uma meia-verdade, você permite começar a entrar coisas que não tem nada a ver com a doutrina, você permite entrar coisas que não tem nada a ver com Cristo. Aí a gente vê as aberrações que tem em todas as religiões aí, que nos assusta cada vez mais. Tanto no espiritismo quanto nas outras religiões. Né? Funk evangélico. Jesus. Você viu o carnaval que eu te mandei? Vi. Que eu te mandei. São coisas assustadoras. Assustadoras. O quê? É para poder angariar mais pessoas? Ou é para poder fortalecer aquele que está com Cristo mesmo? Para poder trazer esse coração? Gente. E é para todo lado. Tem páginas na internet hoje de espírita de esquerda. Tem, eu já vi. Assim, para todo lado. Tá havendo essa divisão, é uma quebra. Hoje eu estava vendo uma explicação do Rodrigo. Tá eu com o Rodrigo de novo, Joel. Volta e meia eu cato o Rodrigo para poder falar alguma coisa, né? Ele explicando aquele sonho de Daniel, da estátua, e as divisões do pé da estátua, aquela coisa toda, de uma teoria tão interessante. E eu fiquei pensando nessa divisão que está acontecendo hoje. Apocalipse também fala muito dessa divisão, né? Que seria os sinais dos tempos, essa divisão generalizada que está acontecendo. E a gente vê que é uma coisa que vem acontecendo desde aquela época lá atrás. A tentativa é constante. Eles tentam de um lado, não conseguem, atiram para o outro, eles vão fazendo tentativas em cada época, entendeu? E arrasta a multidão. Gente, permanecei fiéis. É o que Jesus falou no sermão profético. Quem subiu no telhado não desça. Não desça. Não olhe para trás.
Em qual versículo que a gente parou? 10? 11? Pois se quer passar de força... a gente falou 11. A gente falou... Não. Falou 11, não falou? Você não chegou a ler, não. Nós comentamos tá. praticamente tudo aqui, mas ler você leu até o 7, vai começar o 8. Não sou. Mas nós fomos falando. Não, leu até o 10. Eu li até o 10. Eu acho que eu li até o 10, ó. Já leu até então Eu falei da glória lá, tá? Em comparação com a glória atual, que é muito superior, né? O governador do planeta Terra é muito superior. Agora o 11. Pois, se o que é passageiro for assinado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Mais ou menos igual ao 10, né? É a comparação que Paulo está fazendo, né? Se o que é passageiro, né? Se aquele véu, né, que Moisés colocou para poder ter o contato com o povo, porque o seu rosto resplandecia, aquilo foi passageiro. E agora com Cristo, então, que deve permanecer, então tem que ser muito mais. Se aquilo que serviu de preparo para a nova aliança, ela teve a sua importância, teve a sua glória, quanto mais aquele que veio em definitivo para traçar os rumos da humanidade, porque depois dele não vai ter outro igual. Né? Então, assim, olha só o que Paulo fez até agora nos versículos que a gente estudou. Né? Só para dar um resumo aqui. Né? Ele falou da lei mosaica, que era a ministração da morte. Ao contrário, que a nova aliança é a da vida. Tá? Ele falou que, ainda que a velha aliança é a ministração da condenação, e a nova aliança é da justificação, é da justiça. Tá? E ele fala, né, que esse antigo pacto teve uma certa glória, né, muito boa, mas que essa glória ela permanece, tem que permanecer em Cristo, ela deve permanecer. Olha só as comparações que ele vem colocando. Olha só. Tem um estudioso, acho que até a Joelma conhece aí, ela consulta, a Jane também costuma consultar na internet. Ele se chama Barclay, ou Barclay. Eu peguei o livro dele e eu achei um dizer dele muito interessante. Ele é protestante, tá? Ele faz comentários com um viés mais protestante. Algumas coisas interessantes, é bom a gente sempre ler de tudo, né? E ele fez um comentário desse versículo que eu achei super interessante. E eu vou trazer aqui para vocês, ó. Ele comenta o seguinte, ó. A velha aliança estava baseada num documento escrito. Podemos ler a história de sua iniciação, que está em Êxodo 24. Ok. Moisés tomou o livro da aliança e o leu perante o povo, e este concordou. Ok. Por outro lado, a nova aliança se baseia no poder do Espírito que outorga a vida. Um documento escrito, um livro, um código, sempre é algo externo. Impõe-se ao homem que concorda com ele externamente, enquanto que a tarefa do Espírito muda o próprio coração do homem. Ou seja, um homem pode obedecer um código escrito quando em realidade está desejando todo o tempo desobedecê-lo. Olha só que legal. Vou ler de novo. Um homem pode obedecer um código escrito enquanto que em realidade está desejando o tempo todo desobedecê-lo. Mas quando o Espírito entra em seu coração e o controla, não só não transgride o código, mas também não deseja fazê-lo. Por quê? Porque mudou. Um código escrito pode mudar a lei. Só o Espírito pode mudar a natureza do ser humano. Conseguiram ver que ele conseguiu captar essa mensagem da transformação que vem de dentro para fora? Eu achei tão bacana que ele falou assim, olha, o código escrito da pedra, eu estou lendo, mas não respeito, eu não quero. Eu tô respeitando essa lei, porque se eu não respeitar, eu vou ser multado, eu vou ser apedrejado, eu vou ser condenado, então eu tenho que fazer. Mas quando essa lei do Cristo ele entra, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo, eu faço porque eu desejo, porque ele me modificou. E aqui ele fala natureza humana, né? Ele me modificou. Né? As minhas inclinações mais, o meu sarx, a gente comentou tanto na carta aos Romanos, né? Eu estou conseguindo mudar. Não é porque está escrito, é porque eu me transformei.
É porque eu compreendi, é porque eu sei. Joelma, a lei escrita é a disciplina, né? Que a gente fala tanto, Ô, palavrinha. não é É, verdade? disciplina. Depois, quando vem pro coração, é a espontaneidade, É natural, é o amor. é Ainda precisamos natural. assim. Não, né? Já incorporou. É o que Jesus colocou a máxima de todas as leis, né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, como que é isso aí? Isso está envolvendo essa espontaneidade que vocês falaram, essa naturalidade, essa luz que vem. Então, chegar nesse ponto aí, a gente chega. Continuamos mais um pouquinho, ó. Fortalecido por tal esperança, temos plena confiança. Beleza. Eu estou fortalecido pela esperança aí, tenho confiança nela, inclusive. Tenho confiança nela. Versículo 13. Olha só. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não percebessem o fim de que era transitório. A analogia do véu aí. Tá vendo? Ele tá falando, a gente não faz como Moisés. Não está fazendo como Moisés. Tá? Ou seja, isso aí está ultrapassado. Ou seja, talvez ultrapassar. Talvez pode ser usar o termo ultrapassado. Mas vamos falar assim, está incompleto. Por quê? Porque agora veio o completo. Então aquele ali ficou incompleto. Ele não me atende mais. Ele não atende mais. Né? A revelação que veio de Moisés era grandiosa, era gloriosa, era ok. Mas ela era parcial. Era parcial. Atendia aos objetivos mais humanos materiais para cercear uma sociedade. A que veio com Cristo através do seu evangelho é a final. É a completa. Não vai vir mais nada, não. É a completa. Ela está ali. É a completa. Então é o que ele está colocando aqui. Mas os seus espíritos se tornaram obscurecidos. Sim, até hoje. Quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado porque é em Cristo que ele desaparece. Aqui tem uma observação, gente. Tá? Porque é o seguinte, olha só como também a gente tem problema de tradução. Na época de Paulo não tinha Antigo Testamento. Na época de Paulo não tinha Antigo Testamento. Na época de Paulo tinha a Torá. Antigo Testamento, isso é coisa recente. Você está vendo que até a Bíblia de Jerusalém pode colocar algumas inferências aqui? Você acha que Paulo falou Antigo Testamento? Não. Não tinha nem testamento, quanto mais antigo, não tinha nem o novo. Ele estava com as anotações ainda estava colocando lá, ainda estava perfeito. Isso tudo veio séculos depois. Então fica Aí o autor daquele livro vai falar, tá vendo? Por isso que as cartas de Paulo não foram escritas por ele. Aí o cara tá dando margem para polêmica, entendeu? Ah, essa carta não foi Paulo que escreveu. Tá, mas é a mensagem dela. Entendeu? Então aqui, esse versículo ele está subtendendo ao véu, né? Porque foi posto sobre os olhos, impede a compreensão correta, fica obscurecido. Se eu estou com véu nos olhos, isso fica obscurecido. O Sidney, a gente poderia colocar que esse véu, mesmo na mensagem do Cristo, ele permanece em alguns segmentos. Se eu conheço a verdade e eu a escondo ou eu a manipulo, pode ser. Não, se você pensar nesse... Eu penso até, porque fala transitório. É lógico que isso aí venha a ser, né? Uhum.
descoberto, lançado, conhecido, descoberto, conhecido. Mas a religião que interpreta errado, de maneira equivocada. Só se for de maneira proposital. Porque ela pode interpretar errado de maneira equivocada e ignorante. Ignorante. Né? Mas então é como se aparentemente ainda houvesse um véu. Sim, ainda há véu. Ainda há véu a maioria das religiões. Porque a gente conversa com religiões, com pessoas e o entendimento até mesmo da mensagem do Cristo é equivocada. Sim, ainda há véu. Ainda há bastante coisa para tirar. Mas porque existe... Assim, Oi? Porque assim, ó, igualzinho a Ângela tá falando isso aí, e assim, eu não tinha me tocado disso. Mas aqui Paulo coloca, praticamente ele abole o Antigo Testamento. Ele praticamente está abolindo, ó, ele está colocando aqui, ó. Não é retirado, porque é com Cristo que ele desaparece. Entendeu? Então, quer dizer, o que ele está colocando aqui, que eu entendi assim, que ele está colocando aqui, é que esse Antigo Testamento, essas leis das tábuas, né, elas eram interpretadas erradas, elas eram manipuladas na época. Jesus veio e mostrou qual que é a verdadeira forma de se interpretar e de viver aquela lei ali, né, e ainda abriu o leque mais um pouco, né, ou seja, o que ele viveu ali passou a ser o novo. É o novo que ele trouxe. E eles ainda estão ali batendo naquela tecla dos 10 mandamentos até hoje. Até hoje. Os 10 mandamentos, ok. A lei depois interpretativa que obscureceu tudo isso aí. Também, mas aí já misturou tudo com aquela parte do... Eu lembro muito, o Sidney, do Haroldo contando da dificuldade dele para poder conseguir entrar naquele meio lá para ele poder conseguir fazer o Novo Testamento. Por causa das coisas que são passadas, aquela tradição passada falada, né? Oral que eles fazem e tudo mais. Então, assim, além de obscurecer, ainda tem muito conhecimento também que está obscurecido porque eles querem deixar desse jeito. É mais confortável, né? É mais... Né, a quantidade de informação que Roma tem recolhida que a gente também não conhece. Então, assim, são braços de recolhimento de informação, entendeu? Que estão obscurecidos para a população. Não tem como negar isso. Porque se tivesse aberto, a Biblioteca do Vaticano não era fechada. Né? E os judeus passariam a tradição oral deles para as outras pessoas. O Espiritismo veio rasgar esse véu. Não é? Ainda Jesus veio, rasgou, mostrou tanta coisa, mas ainda continua uma quantidade de coisa obscurecida. E a quantidade de gente que tem essas informações e que ainda deturpam também, igualzinho a Ângela está colocando, aqueles que usam as máscaras, que é só um véu mais endurecido, né? Que é a máscara do vou fazer, de deixar prevalecer ainda o que tem de ruim por dentro, né? Que é uma máscara, é um véu também. É um véu mais endurecido, mas não deixa de ser um véu. Porque tem contato com o cristianismo, tem contato com o que Jesus ensinou e não faz. Deturpa. Passou um pouquinho do horário, gente. Existe aqui, não deu tempo para eu falar, mas esse versículo 14 aqui, existe também uma analogia ao tabernáculo. Tá? Fica para a semana que vem. Se vocês quiserem procurar, se vocês quiserem achar qual que é a analogia que existe do tabernáculo aqui, vale o dever de casa. Existe aqui não vou falar tabernáculo, vou falar do templo, tá? Templo. Existe uma analogia do templo aqui, tá? Muito, muito, muito boa, muito espiritual, tá? Que tem a ver com isso tudo que a gente falou, do véu, do obscurecer, né? Do rasgar, né? E tem a ver também com uma das coisas que o Jesus falou, acho que se não me engano está no Mateus 27.
Fica aí dever de casa. Vamos voltar então no 14. Sim, sim. Tem mais coisa para falar no 14. Mateus, o quê? Eu acredito que está em Mateus 27. Deixa eu ver se eu tenho aqui na anotação da minha BJ aqui. Mateus 27. Está em Mateus 27. Tá. Mateus 27. Tem a ver com o que Jesus falou. Mateus 27. O versículo... Vocês vão ter que ler Mateus 27 todo. Ok, gente. Tudo bem? Ô, Joelma, você pode encerrar pra gente, fazendo uma gentileza? É. Obrigado. Amigo Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais este estudo das cartas de Paulo. E através do que vimos aqui, Mestre, colocamos como pedido maior que possamos nos transformar em cartas vivas do Teu Evangelho, que possamos nos tornar essas cartas a cada dia, galgando um pouco mais de evolução ao nosso espírito. Que possamos, Mestre, transmitir a Tua palavra aos corações mais desejosos de Tua luz e aqueles que ainda precisam galgar novos rumos. Pedimos a Ti, Jesus, pelos companheiros que não estiveram conosco hoje, mas que poderão ver a gravação e que poderão sintonizar com essas belíssimas passagens de Paulo. Que a Tua bênção se estenda durante os próximos dias e que a madrugada seja plena de estudos também, onde possamos nos reunir para aprender um pouco mais. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja.